Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje, sem enrolação, vamos falar de One Tree Hill, ou na tradução, Lances da Vida. Comecei a assistir a série baixada, tinha muito tempo que eu queria assistir, e aí o Prime Video colocou no seu catálogo agora em fevereiro de 2024. E eu amei, foi num momento extremamente oportuno em que eu já estava acompanhando. É uma série que foi exibida entre 2003 e 2012, mas eu só estou assistindo agora. Então eu acho que eu tenho até algumas opiniões bem diferentes dos fãs da série que assistiram quando tinham 16, 17 anos. Eu tô vendo com 30. Então eu tenho algumas opiniões um tanto quanto divergentes. Fiz um roteiro para conseguir falar todos os pontos que eu quero e já aviso que será um vídeo um pouco longo, porque eu tenho muita coisa para debater com vocês. Então vamos lá. Hill é uma série extremamente bem falada, que passou na TV, foi exibida pelo SBT em alguns anos, os episódios ficavam ali fora de ordem, e essa série tem o nome One Tree Hill, porque ela se passa na cidadezinha de Tree Hill, uma cidade fictícia na Carolina do Norte. Falou que é série em cidadezinha, pequena, trazendo assim histórias de pessoas vivendo suas vidas reais, como eu, como você, já ganha meu coração. Então, falando de One Tree Hill, eu estou na 5ª temporada e vou focar o meu review na primeira, tá bom? Então essa é uma crítica da primeira temporada. E quando eu for falar dos spoilers, eu vou te dar um aviso aqui. A cidadezinha de Tree Hill é onde nós temos a escola e nós temos a vida de 5 adolescentes que serão os fios condutores dessa trama. Lucas Scott, Nathan Scott, que são irmãos e não combinam. Temos a Peyton Sawyer, temos a Brooke Davis e temos a Hailey James. Então, nós vamos acompanhar a trajetória desses adolescentes nessa primeira temporada. Eles estão lá na escola fazendo o ensino médio, né? A escola tem um time de basquete, tem uma cultura de basquete muito forte, essa cidade de Tree Hill. E o principal atleta do time é Nathan Scott. Então, vou falar aqui alguns apontamentos que eu fiz. Primeiro que a gente conhece o One Tree Hill pela rivalidade entre Lucas Scott e Nathan Scott. Ambos jogadores de basquete e filhos do mesmo pai, o vilão da série, o Dan. Só que eu percebi vendo a primeira temporada que vai muito além de dois irmãos que amam basquete. Eu acho que a série, ela consegue lançar um olhar bem profundo sobre medos, dilemas, incertezas, inseguranças e desafios da vida de cada um desses personagens, tanto dos 5 adolescentes quanto também dos adultos que nos acompanham. Então a gente vai ser guiado, né, pelo dia a dia do Nathan, do Lucas, da Peyton, da Brooke e da Hailey. E a história também começa a desenvolver outros personagens e ganhar detalhes, ganhar outras nuances ao longo da temporada, tá? Então, no primeiro episódio, isso não é spoiler. A gente já tem esse panorama. O Lucas Scott e o Nathan Scott, ambos jogam basquete. A diferença é que o Nathan se profissionalizou, teve acesso, né, ao time de basquete da escola, em que o pai foi um grande atleta também, o pai que também é pai do Lucas. E aí, apesar deles amarem basquete e terem o mesmo pai, a criação de Nathan e de Lucas foi completamente diferente. Enquanto o Dan estava lá no colegial, ele engravidou uma ex-namorada e daí 3 meses a namorada atual. A ex-namorada é a Karen, mãe do Lucas, que criou o filho sozinha. E a namorada atual do Dan era a Deb naquele momento, a mãe do Nathan. E o Dan escolheu ficar com a Deb, pela condição financeira que a família dela proporcionava, enfim. E ele deixou a Karen, tanto que é até um pouco difícil de entender a linha cronológica, porque parece que o Nathan e o Lucas têm a mesma idade. Eles têm uma diferença de 3 meses. A Karen engravidou primeiro. Dan a abandonou, deixou ela criar o filho sozinha, enquanto ele ficou com a Deb criando o Nathan. E aí, abandonando, né, a mãe do Lucas, ele entra nesse relacionamento de cabeça com a Deb, tem o Nathan e ele prepara o Nathan para ser um atleta de alta performance.
O Dan, que é um homem completamente desprezível, é um homem frio, calculista, ele quer que o Nathan seja exatamente aquilo que ele não foi, um renomadíssimo e conhecido atleta de basquete. Então ele pressiona o filho de todas as formas a ter a sua melhor performance, pressiona o filho fisicamente, emocionalmente, é uma relação bem tóxica. Mas ao mesmo tempo em que o Nathan foi criado nessa relação tóxica e abusiva com o pai, ele foi criado num berço de ouro. A mãe é uma mulher que trabalha fora, que tem um emprego excelente, mal fica em casa, e o Nathan fica com o pai sendo cobrado, sendo extremamente pressionado a exibir a sua melhor performance em campo. Mas ele foi criado com os pais ricos, em berço de ouro, ele teve uma educação, ele teve uma família, né? É o famoso berço de ouro, literalmente, a família tradicional. Já Karen, como Lucas, ela foi deixada de lado e a família que o Dan construiu enxerga a Karen e o Lucas como inimigos de certa forma. Então o Dan não deixa o Lucas ter nenhum tipo de contato com a família, ele é criado realmente como filho bastardo pela mãe dele, que é a Karen. E é muito bonito ver como a Karen conseguiu criar esse menino, Lucas Scott. A relação dos dois é maravilhosa de se acompanhar. É uma relação de lealdade, de companheirismo. Os dois conversam e se entendem muito bem. Só que aí a gente vê um contraponto. O Nathan ficou com o pai, com a mãe, teve uma vida com riquezas, com luxos, tendo acesso à abundância, enquanto o Lucas ficou com a mãe solteira, Karen, e teve já uma vida com uma realidade completamente diferente, né? O que o Lucas tinha acesso era aquilo que a Karen, enquanto uma mãe solteira dona de uma cafeteria, conseguia proporcionar para ele. E essas duas realidades são discrepantes somente no que se refere à realidade financeira. A gente vê que até as roupas dos dois são muito diferentes no primeiro episódio, mas também no que se refere a valores. Eles têm valores muito diferentes, tá? Então, enquanto a gente vê, né, o Lucas criado num lar amoroso, compreensivo, cheio de cuidado, de união, o Nathan mal tem contato com a mãe dele. Ela passa a maior parte do tempo trabalhando, ele fica com o pai e tudo o que o pai quer é extrair do Nathan o pior, assim, de um ser humano, sabe? Você tem que fazer de tudo para você ser um bom atleta. O Dan é o vilão dessa primeira temporada, até na quinta, né, que eu tô. Não vou dar muito spoiler, mas ele é o vilão. E a forma que ele trata o Nathan faz a gente sentir pena do Nathan em muitos momentos. A gente fica querendo socar a televisão, sabe? E o Nathan e o Dan, tô confundindo tantos nomes, mas o Dan é esse homem gélido, calculista, que tem um ego enorme. E o Dan, quando ele não tá maltratando o Nathan ou o Kit, que é o irmão dele, ele não tá satisfeito. Falando sobre essa relação de pai e os dois filhos, a gente vê que o Lucas tem uma grande mágoa do pai. Ele sente um rancor, ele busca a aprovação dele, é impossível, né, não buscar, enquanto o Nathan vive tentando atender as expectativas do pai a todo momento, né? E aí a gente é apresentado também a amiga do Lucas, que é a Hailey. A Hailey e o Lucas têm uma linda amizade, super baseada em confidências, companheirismo, lealdade. É uma amizade, assim, sem precedentes. E por que eles se uniram? Porque eles não eram os populares do colégio Tree Hill. Eles não eram aqueles mais famosos que estavam ali entre os atletas, né? O Lucas não faz parte do time de basquete até esse primeiro episódio. Ele joga na quadra do Rio e os momentos são lindos, são muito reflexivos. E aí ele se junta com a Hailey, né? E além da Hailey, temos a Peyton, que namora o Nathan. A Peyton, para mim, é um ponto muito importante da série, porque, na minha opinião, vendo com 30 anos, ela não é nada do que eu vejo nos comentários. A Peyton perdeu a mãe muito nova, aos 10 anos de idade, e percebemos que ela é uma adolescente extremamente cabisbaixa, sombria, introspectiva, depressiva. E é isso que a Peyton é. Ela é um retrato da nossa sociedade para mim, em que as pessoas que têm algum tipo de depressão,
não são vistas da forma que deveriam. São tratadas como frescas, mimizentas, chatas, e é isso que eu vejo falando da Peyton, e eu não concordo em nada. Pra mim, ela é a personagem mais humana de One Tree Hill, e eu tô falando isso como alguém que já viu até a 5ª temporada. Então, pra mim, a Peyton é a personagem mais complexa e mais humana. Ela não conseguiu superar a morte da mãe, ela vive esse luto, ela não consegue enxergar felicidade na vida e nem razões para continuar. Então ela é sim muito sombria e ela tem uma veia artística muito forte, tanto pro lado da música, que vai ser trabalhado mais para frente, como também do desenho. Ela desenha muito bem. E o Lucas é apaixonado pela Peyton, namorada do irmão. Como o Nathan sofre toda essa pressão do pai, como ele tem essa carga em cima dele, ele acaba refletindo isso nas outras pessoas. E ele trata a Peyton tão mal, mas tão mal, que você olha pra ela e fala, meu Deus, que relacionamento abusivo. A menina já é depressiva e não consegue encontrar nenhum consolo assim no relacionamento. E é uma situação complicada, né? Porque o Lucas é apaixonado por ela. E aí a gente tem estabelecida esses personagens, né? Do Lucas, do Nathan, irmãos da Peyton. E aí a gente tem também o elenco adulto da série, tá? A gente vai conhecer nessa primeira temporada o Kit, que é um amorzinho, irmão do Dan, totalmente diferente, um cara humilde, família, e que apoiou a Karen durante esses 16 anos em que ela criou o Lucas sozinha. Então o Kit é como se fosse a figura paterna do Lucas, ele tá sempre ali desde o nascimento do Lucas no hospital, foi ele que carregou o bebezinho até esse momento. Gente, isso tudo tá no primeiro episódio, tá? Não é spoiler, não. E aí, gente, o Kit tem uma relação maravilhosa com o Lucas. O Lucas trabalha com ele na oficina. A gente vê eles trocando várias reflexões e questionamentos e tomando decisões juntos sobre a vida, e é muito bonito. E aí temos também a Karen, né, que eu falei, a mãe do Lucas, tem uma cafeteria, e a Debbie que mora fora. Em algum momento da primeira temporada a Debbie volta, tá? A Debbie é a mãe do Nathan, essa mulher que deu prioridade ao trabalho durante toda a vida, e aí ela agora vê que perdeu toda a adolescência com o filho, e ela quer recuperar esse tempo. Aí ela volta a morar com os dois. Conhecemos também o treinador do time de basquete da escola, um maravilhoso, um querido, que é o treinador White. É um homem exemplar, ele é super fofo com os meninos do time, busca extrair desses jogadores muito mais do que um bom desempenho no campo, mas ele busca torná-los pessoas melhores, seres humanos mais evoluídos. A Karen construiu com o Lucas, a mãe dele, essa relação de muito amor, essa relação de confiança, de muito respeito, que é muito bonita de acompanhar. Você vê que ela se sente muito realizada por ter conseguido criar um bom rapaz, ainda que mãe solteira, e a gente sabe o quanto é difícil. Agora, falando dos adolescentes, faltou eu explicar para vocês da Brooke Davis. Eu sei que ela é querida por todos, que todos amam e veneram Brooke Davis. Pra quem tá na 5ª temporada, dá pra saber que de fato ela evolui muito, mas eu, Daviane, vendo a série com meus 30 aninhos, não me identifiquei com a Brooke na primeira temporada. O que acontece com a Brooke? Eu acho ela extremamente fútil, promíscua, muito desmiolada, muito oferecida, e a série realmente pesa isso, na minha opinião, nessa personagem. Então acabou comprometendo a minha sintonia com ela, sabe? Mas essa é a Brooke, ela é realmente linda, divertida, ela é a melhor amiga da Peyton, mas eu não consegui me conectar tanto devido ao fato de realmente eu achá-la muito fútil e muito oferecida. Bom, estabelecidas essas apresentações todas, vamos à parte com spoilers, tá? Então, a partir de agora, continue pela sua conta em risco. Bom, como a série é antiga, você já deve ter ouvido falar do triângulo amoroso, né? Peyton, Brooke e Lucas. Eu detesto triângulos amorosos, acho que tem formas muito mais inteligentes de você conseguir conduzir um roteiro. Mas aqui nós temos um também. Então, o que acontece? Lucas é apaixonado pela Peyton,
que namora com o Nathan. Mas em algum momento da temporada, a Peyton dá um pesão no Nathan porque ela não aguenta mais ser maltratada. A relação dos dois envolve traição, o Nathan não tem nenhum respeito pela Peyton. O Nathan é muito babaca nessa primeira temporada. A grande verdade é essa. Ele tenta tirar o Lucas do time de todo jeito. O Lucas é convidado a entrar no time de basquete e ele entra contra a vontade da mãe até no primeiro momento. E nesse primeiro episódio já temos o Lucas dentro do time. Só que o Nathan é a estrela do time. E com o Day aqui, ó, falando com ele. Esse cara vai jogar melhor que você e você não vai ser mais estrela. Você tem que acabar com ele. O Nathan começa a fazer um monte de cachorradas com o Lucas. Até agressão física pra tirar o Lucas dali. E pra mim, eu, Deiviane, que adoro o Lucas, foi lindo de ver o Lucas ganhando o jogo naquela quadra do Rio. Pra mim foi maravilhoso, episódio impagável. E o Lucas tá lá no time agora. A Peyton é líder de torcida, então ele tem um contato maior com a Peyton. Inclusive, ele ajuda ela a disseminar a arte dela, leva as artes que ela construiu para uma revista, para ela fazer uma HQ. E é tudo muito lindo. A gente vê que o Lucas olha pra ela e realmente tem muito amor ali e muito drama, né? Porque é a namorada do irmão dele. A partir do momento que Nathan e Peyton termina, o caminho tá livre pro Lucas e ele começa a investir na Peyton. Só que a Peyton, temos que entender, é uma jovem depressiva. E, gente, de verdade, eu fico chocada com os comentários sobre a Peyton. Nem todo mundo consegue expressar o sentimento assim, ó, falar pra pessoa, né, de uma hora pra outra que também gosta dela. A Peyton, você vê que ela também tá envolvida, só que ela vai com muita calma. Ela acabou de sair de um relacionamento abusivo com o Nathan e ela tem muita dificuldade de expressar os sentimentos. Ela é muito depressiva e falta esse entendimento. E aí, em um determinado momento em que eles vão ficar juntos e o Lucas fala pra Peyton que basicamente, ele fala que ama ela. Ela se assusta e ela recua. Eu entendi muito esse papel, esse lugar da Peyton, tá? De recuar. Pra ela não é fácil viver aquilo. Ela namorava até outro dia com um cara que nem falava eu te amo. Então, assim, no primeiro momento que ela vai, né, ter a sua relação ali com o Lucas e ele fala, eu quero ficar aqui, eu quero morar pra sempre aqui, né, no seu coração, a menina, opa, como assim? Esse cara é louco, né? Ela não tá acostumada com aquilo, gente. Ela perdeu a mãe, o pai deixa ela sozinha, mora longe. Então, assim, ela literalmente estranhou, né, aquele amor todo, ela não foi capaz de falar, eu também gosto de você, porque eles têm uma sintonia muito grande, uma química muito boa. Eu ficava vendo, assim, os beijos dos dois, assim, sorrindo e se entreolhando, e falava, meu Deus, que química. A Peyton se assusta e recua. E aí entra a Brooke, que desde o primeiro momento que ela viu o Lucas no time, ela já vai pro banco de trás do carro dele, nua, e quer fazer tudo, encurrala ele pra eles fazerem alguma coisa, né? Ela vem com tudo pra cima da Peyton. E quando a Brooke expressa pra Peyton, né, fala a sua vontade de ficar com o Lucas, eu sinto que a Brooke fala com um tom de cobrança, sabe? É uma coisa mais ou menos assim, Peyton, você gosta do Lucas? Você vai ficar com ele? Não, porque se você não for, eu vou, tá? Então assim, só tô querendo te falar, se você não quiser ficar com ele, me fala que eu vou. Mas assim, se você quiser ficar, tá de boa. Mas se tu não quiser, eu quero. Então eu percebi que a Brooke meio que encurrala a Peyton, assim. A Peyton tá num momento de fragilidade, ela acabou de terminar um relacionamento, ela tá entendendo, né, em que solo que ela tá pisando. E a Brooke vem com tudo em cima. E aí a Peyton fala, não, vai que é tua, não sinto nada por esse moleque. Entende? E eu sinto que a Peyton devia sim ter falado com a Brooke, mas nem ela tava entendendo o que tava sentindo pelo Lucas. Se ela queria só ficar com ele um dia, se era uma coisa mais intensa. Então, pra mim, assim, a Brooke foi clara, e isso eu sei, eu compreendo, mas ao mesmo tempo eu sinto que ela cobrou a Peyton um posicionamento que a Peyton naquele momento não tinha condições de dar pra ela. E aí, outra coisa que me incomodou muito foi o fato do Lucas simplesmente começar com a Peyton assim. Ele toma meio que um chega pra lá, começar com a Brooke, ele toma um chega pra lá um dia, que a Peyton sai correndo, e no outro a Brooke vai atrás dele numa boate, os dois já vão pra cama, e no outro dia o Lucas tá
super apaixonado, amor da minha vida, a Brooke, esquece a Peyton. E eu achei que a série meio que jogou isso, sabe, Lucas e Brooke. Eu não achei que teve uma evolução. Eu me conectei muito mais com a construção de Peyton e Lucas, porque pra mim, sim, ali foi uma construção. A gente vê os dois trocando olhares e a Peyton tentando proteger o Lucas das safadezas ali do Nathan, né, das sacanagens. E com a Brooke, não. Pra mim, com a Brooke foi bem jogado, assim, engulam esse casal. Eu não sei se porque, na época, Chad, Michael Murray e Sophia Bush eram casados, não sei se você sabe. Não sei se a série quis fazer um fanservice e colocar a Brooke como Lucas, por eles serem casal na vida real e acabou virando esse bololô, mas pra mim foi muito mal construído, sabe? Eu não consegui, sabe? Não consegui achar o Lucas e a Brooke um casal legal. Eles são leves, são divertidos de assistir, sim. Só que química mesmo, eu senti que eles não tinham. Não me conectei com a química deles. Eu acho que é porque não teve desenvolvimento, né? Foi tudo muito rápido. Um dia ele leva o não da Peyton e no outro dia ele já tá com a Brooke, tá amando loucamente. E é isso. Nessa temporada a gente tem o acidente do Lucas, tá? E eu fiquei com muita pena do Kit, porque ele acabou levando a culpa. E no momento que ele tinha se declarado pra Karen, né? O Kit é apaixonado pela Karen. E quando ele consegue falar, até de uma forma que eu achei injusta, a Karen atribui a ele a culpa do acidente do Lucas. Então não achei justo, tá? Não gostei do Kit carregar essa culpa toda. E eu fiquei com ódio do Dan sair de super-herói. Porque, né, a Karen até vai lá agradecer o Dan por ter salvado a vida do Lucas. Eu fiquei assim, meu Deus, ela que não sabe a peste que esse homem é, né? Ela sabe, mas assim, nesse momento ela não tá compreendendo. Então eu achei um pouco injusto. O Dan sempre consegue manipular todo mundo e não foi diferente dessa vez. Não concordo com a maneira que a Karen começou a tratar o Kit após o acidente. Poxa, ele teve que vender a oficina dele para pagar o tratamento do Lucas, né? Isso é muito injusto. Parece que, assim, um erro do Kit foi suficiente para pagar 16 anos em que ele esteve ao lado da Karen, dando todo o apoio, todo o suporte. O Jake, que é um jogador que aparece pontualmente, para mim é um amor. É maravilhoso, é lindo, é um bom pai, é um cara que, sério, ganhou meu coração. Você vê que desde o primeiro momento em que os jogadores estão tentando acompanhar o Nathan, né, fazer de tudo pro Lucas sair do time, o Jake se mantém neutro, ele apoia o Lucas e essa relação de amizade deles eu acho linda, impagável, impagável. E eu não gostei do aparecimento da Nikki. Pra mim, essa mulher é uma praga nessa série. Sobre a Brooke mentir a respeito da gravidez, só endossa o que eu acho da personagem nessa primeira temporada, muito fútil e imatura, né? Eu acho que é um assunto muito sério pra gente ficar inventando que tá grávida pra segurar a namorado. Eu acho que o pedido de casamento que o Kit fez pra Karen foi no time completamente errado. Eu compreendo ela ter dito não. Eu não compreendo ela tratá-lo mal, né? Mas ele deixa pra fazer o pedido de casamento no momento em que a Karen tá mais pau da vida, tá chateada, tá decepcionada com ele. E naquele momento, eu acho que se fosse comigo, eu também falaria não. Acho que foi, né, a coisa certa na hora errada, entende? Ele esperou a vida toda pra fazer, né? Mas aí deixa pra fazer isso no momento em que a Karen tá decepcionada. E só pra fechar, que já tá enorme esse vídeo, temos que falar de Nathan e Hayley. Lembra que eu falei que o Nathan faz um monte de coisas para atingir o Lucas, tanto dentro quanto fora das quadras. E aí ele se aproxima da Hayley, melhor amiga do Lucas, para tentar atingi-lo de alguma forma. O Nathan é galinha, é mulherengo, não era fiel com a Peyton nem quando namorava, tratava ela super mal. E como a Hayley é tutora, a CDF do grupo dos 5, na escola, ele começa a ter aulas particulares com a Hayley. Só que o que acontece? Ele se apaixona pela Hayley. E esse sim é um desenvolvimento de se aplaudir. Parabéns para o roteirista da série, para o diretor, que nessa primeira temporada soube construir muito bem esse relacionamento de Hayley e Nathan. Eu confesso que não sou tão fã da Hayley quanto todo mundo é, principalmente depois de assistir as outras temporadas, mas assim, é inegável que os dois são um casal perfeito e a evolução do Nathan é impressionante. O Nathan que a gente vê nos primeiros episódios, um cara idiota, escroto, babaca, é outro Nathan a partir da metade da primeira temporada para o final. Esse relacionamento com a Hayley só fez com que ele crescesse
muito, muito na série. E é lindo de ver, né? A Hayley enfrentando também os seus questionamentos internos por ter se apaixonado pelo atleta da escola, né? O popularzão, o inimigo do melhor amigo dela, e ela tenta ali de alguma forma conter esse sentimento, mas ela não consegue, e você vai vendo o Nathan se envolver cada vez mais de uma forma gradual e muito coerente com o que está sendo apresentado na tela. Então eu gostei muito do relacionamento Nayli. Bom, gente, para essa primeira temporada eu dou nota 10, porque eu gostei das atuações, algumas me incomodaram, mas foram pontuais, eu gostei da construção dos personagens, e aquelas reflexões que o Lucas fala no início e no final dos episódios, muitas vezes me fizeram chorar, me fizeram anotar para refletir na minha própria vida, muitas vezes casaram com coisas que eu estava vivenciando na minha vida real. Então eu achava que parar para assistir One Tree Hill nessa primeira temporada era o meu momento de descanso, de prazer, de conexão comigo mesma, de muitos ensinamentos. Tem gente que tem preconceito, né, com série adolescente, pois eu te falo que pode ir a fundo em One Tree Hill, você vai gostar muito, é uma trama que nos cativa, o ritmo da primeira temporada pra mim é super ok, os acontecimentos vão nos envolvendo e nos instigando, mas ao mesmo tempo de uma forma que é muito sutil, sabe? É muito delicada e nos faz refletir sobre a nossa própria vida, que pra mim é o principal. O vídeo já tá gigante, me perdoem também o trocadilho aí dos nomes, mas espero que vocês gostem desse conteúdo de One Tree Hill, já que aqui no YouTube tem pouquíssimos vídeos. Comentem aqui se vocês querem vídeo da segunda temporada, terceira, quarta, que eu já assisti. E é isso. Obrigada por ter assistido até aqui. Beijo, tchau, tchau!